Queridos, pode se assentar aí no seu lugar. Antes da gente começar na palavra, eu queria só compartilhar com vocês o nosso encontro de sexta-feira, o Sextou, a Recarga, que foi tremendo. Quem esteve aqui no Recarga foi muito bom, e eu quero louvar a Deus pela vida do Carlos, né, e Joame, que são os líderes, e através dele todos que trabalham na rede Team da igreja. Foi assim e tem sido muito bom, já com gostinho de quero mais. Amém? Então, se prepare para as próximas reuniões agora em fevereiro. Vai ser bênção, então separe esse tempo para estarmos juntos aqui. Amém, queridos? Abra sua Bíblia rapidamente em Juízes 6, versículos de 10 em diante. Juízes 6, versículo 10 em diante. Diz assim o texto: E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos, não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre uma grande árvore que está em Ofra, que pertencia a Bizarita. Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pisar uvas, para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando, diz o Senhor. Versículo 16. Versículo 15. Diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? A minha família, o meu clã, é o menor, que tem a menor importância na casa de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Fala assim, amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa palavra lida. Muito obrigado porque o Senhor vai falar conosco, nós temos certeza. Mas, Pai, queremos nos curvar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco. Fale com cada homem, cada mulher aqui nesse ambiente, cada jovem, adolescente. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem nessa noite é rompendo os meus limites. Fala assim, rompendo os meus limites. Os limites, eles nos paralisam. Muitos aqui estamos, às vezes, estacionados numa estação, estacionados num tempo, e passam anos e anos, você não sai da mesma posição que você está, por estar estacionado. Mas Deus, nessa noite, por misericórdia, está liberando uma palavra no nosso coração e no coração de vocês, se vocês assim que quiserem receber, que hoje Ele começa a romper os limites que paralisavam a sua alma, o seu coração, e você vai romper os seus limites. Amém?
Começamos lendo esse texto e podemos imaginar a angústia na alma de Gideão. Ter que malhar um pouco de trigo que tinha escondido, porque os medianitas vinham e comiam tudo, pegavam tudo. Os medianitas na Bíblia, eles dizem que eles eram como gafanhotos, ele entrava, comia tudo, destruía tudo. Mas o Senhor teve misericórdia dele, e ele fala nesse texto algo muito interessante. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse com a gente mesmo, por que aconteceu isso? Muitas das vezes nós somos assim, nós olhamos para as adversidades que estamos vivendo e dizendo: mas porque Deus não está comigo? Porque se Deus estivesse comigo, isso aqui não tinha acontecido. Quanto já passou por isso aqui? Vou nem olhar. Mas eu quero dizer para você que quanto tem 1% de chance de dar certo, vai dar certo. Fala a pessoa que está do seu lado, você tem 1% para dar certo. Se você estiver do lado do Deus que pode todas as coisas, vai dar certo. Há um tempo atrás, alguns anos, um pastor do Rio de Janeiro, 4 filhos, uma esposa, missionário aqui no Brasil. Essa esposa dele fazia um ritual todos os dias, além de orar, além de fazer as coisas, levava os filhos no colégio. E ela levava os filhos no colégio todos os dias e depois deixava os filhos no colégio e ia caminhar na praia. Então levava os filhos de manhã, parava o carro, ia caminhar na praia todos os dias da mesma forma. Só que um dia, alguma coisa deu errado, porque ela encontrou uma pessoa desequilibrada na rua, um morador de rua. Esse cara pegou um porrete e bateu na cabeça dela várias vezes e ela desmaiou. Ela ficou internada no CTI, em coma profundo. E a comunidade de fé e as pessoas dizendo: meu Deus, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E essa era a conversa de todo mundo, menos do marido dela. A primeira coisa que o marido dela fez, adorou Jesus. Falou: Deus, tu és Deus poderoso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não deixou que a minha esposa morresse. Muito obrigado, Senhor, porque agora ela está no CTI e a gente tem a esperança dela sair de lá. Porque nós somos muito tentados a olhar uma dificuldade dessa e falar assim: Deus, por que o Senhor fez? Deus nunca vai perder o controle. E eu quero dizer, essa mulher passou quase 40 dias no CTI. E hoje ela está lá. Deus recuperou. Então a gente precisa entender o seguinte: quando tem 1% de chance, Deus vai fazer. A gente precisa entender que quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele não precisa de muita coisa para fazer, porque Ele é Deus. Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus que as coisas acontecem de repente. De repente Ele muda todo o quadro. De repente as coisas começam a acontecer. De repente as coisas começam a responder. Por quê? Porque o nosso Deus é assim. É um Deus do de repente. E Deus, quando olha para a vida desse homem, e ele começa a se colocar numa posição tão inferior, ele começa a se colocar: eu não tenho condições, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não tenho condições. Ele começa a colocar as suas dificuldades, os seus limites diante de Deus, para dizer: Deus, o Senhor escolhe outras pessoas da família de Manassés, nós somos descendentes dele, mas nós somos da pior família. A nossa família não tem ninguém que é guerreiro, a nossa família não tem ninguém que despontou na guerra, quanto menos eu, sou agricultor. E Deus olha para ele e fala: nada disso, você é um guerreiro valente, os seus limites não são os meus, eu não balizo você por aquilo que você tem dentro de você, eu balizo você por aquilo que eu coloco dentro de você. Nós precisamos entender, queridos, que Deus está colocando fé no teu coração para que você possa, a partir de hoje, romper com os teus limites. A vida de Gideão, ela até aquele momento pode não ter sido exemplo para muitas pessoas.
Você sabia que tem muitas pessoas que vão olhar para você e vão dizer: não, esse cara não é exemplo. Até aquele momento. Mas no momento que você encontra com aquele que pode mudar o seu caráter, que pode mudar a sua vida, existe uma multidão olhando o seu exemplo, porque quando você muda por dentro, meu irmão, tudo que está do lado de fora se transforma. E você vai passar a ser exemplo para muitos. Mas para que isso aconteça, você vai precisar romper com teus limites. Os limites têm paralisado muita gente. Existem limites que não nos deixam avançar, às vezes por medo, por um contexto histórico, às vezes familiar. Romper com os limites requer disciplina, força de vontade, dedicação e confiança. Ninguém rompe com seus limites sem confiar. Você precisa confiar primeiro em Deus, depois naquilo que Ele já colocou dentro de você, porque de você mesmo você não... Mas se Ele colocar algo dentro de você, tudo vai mudar. A insegurança pessoal foi a primeira dificuldade, primeiro limite que Gideão teve que romper. O primeiro limite que Gideão teve que romper foi a insegurança pessoal. Ele não se achava capaz, não se achava capacitado, não se achava suficientemente tecnicamente capaz de dirigir um exército. Porque ele tinha a identidade dele deturpada. Tem muita gente que não consegue avançar porque não tem a sua identidade restaurada. Quando ele encontra com Deus, através daquele anjo que aparece com ele, Deus começa a trazer de volta a Gideão a sua própria identidade. Sabe por quê, queridos? Quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, tudo muda. E ele diz isso lá no versículo 15 desse capítulo que lemos. Ele diz assim: Gideão, ele se considerava, vou até ler. Pode abrir o versículo 15, está aí. E Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã ou a minha família é o menos importante de Manassés. E eu sou, além da minha família não prestar, eu sou pior. Mas Deus conhecia o coração de Gideão. Deus colocou você numa família para que você ganhe essa família. Deus colocou você na sua família para que você seja espelho de Deus nessa família, para que você passe a ser referência de Deus para essa família. Gideão, a partir daquele momento, ele começa a ser referência de Deus para aquela família. Não só para a família dele, mas para toda a descendência de Manassés. Porque se tem uma pessoa que foi referência na Bíblia, da família de Manassés, além de Manassés, Gideão foi esse homem. Então Deus quer levantar você dentro do contexto que você tem, para mudar a história de alguém, e até a sua própria história. A vida de Gideão, ela foi motivada por romper limites. Gideão, e a gente precisa entender um pouco disso, Gideão, quando ele tem essa dificuldade na agricultura, ele teve que se arranjar para malhar o trigo. Ele sabia que se ele malhasse o trigo, no lugar de malhar o trigo, ele sabia que ele ia perder o trigo dele também, e como ele ia passar o inverno sem comida. Então ele tem uma estratégia. O primeiro limite que ele teve foi esse limite. Ele teve uma estratégia. Não, vou me esconder. Vou me esconder aqui para malhar o trigo aqui, que aqui ninguém vai me achar. Então ele teve que romper com esse primeiro momento, arrumar uma estratégia para trazer o sustento para sua casa. Mas quando ele faz isso, Deus olha para ele e fala: é esse que eu vou usar. Porque ele não está acomodado. Deixa eu te falar uma coisa para você: Deus não vai usar quem é acomodado. Deus nunca vai usar você se você continuar acomodado do jeito que você está. Sabe quem Deus usa? É aquele que não tem a capacidade, mas arregaça a manga. Fala: onde é? Aonde é que eu tenho que ir?
Aonde que eu tenho que entregar o currículo? Aonde é que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que me capacitar? Aonde que eu vou entrar nessa fila aí? Eu vou. Sabe por quê? Porque eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um homem que conheço estratégias. Porque Deus colocou estratégia dentro do meu coração. E eu vou ter estratégia para me mudar de vida. Essa semana, todo mundo aqui deve ter lido essa reportagem. Uma menina que passou no vestibular para a UERJ, de medicina. E a mãe dela chegando com a carrocinha de cachorro-quente. Ou de lanche, sei. Eu olhei aqui, eu cheguei a me emocionar, porque eu já passei por isso, por esse mesmo contexto. Não que eu estava empurrando uma carrocinha de cachorro-quente, mas ver o esforço e a dedicação da pessoa chegar nesse lugar. Você está entendendo? E ela mostrou isso. Por quê? Porque o local que ela vivia não limitou ela. Está entendendo ou não? Mas não limitou ela por um motivo. Porque ela teve dentro de casa uma pessoa que a incentivou. Porque outras mães diriam para a pessoa assim: não, 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 nada de negócio de estudo, não. Para de estudar, vem me ajudar a vender o lanche. Mas a mãe falou: não, não, você vai ficar estudando, você não quer. Você quer, você é esforçada. Então se esforça que a mamãe vai te ajudar. Eu não tenho dúvida que essa mãe ajudou. A vitória não foi só dela, foi da mãe, de uma família, de um contexto. A vitória da vida de Gideão não foi só dele, ele estava se esforçando e Deus estava olhando para Gideão, dizendo: cara, o primeiro limite que esse cara ele superou foi o limite familiar. Ele entendeu que ele precisava produzir o alimento para a casa dele, mesmo sabendo que ele podia morrer, mas ele foi lá para o lagar, malhar o trigo, mesmo que as pessoas ou os midianitas podiam achar ele lá, matar ele, e falou: não, mas eu preciso romper esse limite. Mal ele sabia que limites maiores Deus ia fazê-lo romper também. Deus quer fazer com que você rompa primeiro os limites pequenos, aqueles que você pode romper, porque os maiores ele vai romper no teu lugar. Primeiro você precisa dar o passo. Gideão deu esse passo. Como a insegurança pode paralisar as pessoas, meu irmão. Tem gente que é inseguro. Tem gente que perde emprego por falta de segurança. Você sabia disso? No recrutamento, irmãos. Você chega para a pessoa no recrutamento e começou a gaguejar. O recrutador já fala: não, não dá. Por quê? Porque tem que passar confiança. Então, você precisa entender que a insegurança, às vezes, insegurança de você ser um anfitrião numa célula, a insegurança de você ser um líder de célula, a insegurança de você ser um ajudador, um Timóteo na célula, a insegurança de participar de uma célula, tem paralisado muita gente. Deus quer te usar nesse tempo. Você não pode ficar acomodado, não é tempo de ficar acomodado, é tempo de avançar, amém ou não amém? Porque quando Deus chama, Deus paga a conta. Quando Deus chama, Deus honra. Quando Deus chama, Deus honra. Agora, quando Deus não chama e você acha que Ele chamou, você paga a sua conta. Mas Deus está chamando pessoas aqui. Você precisa ouvir a voz de Deus. E comece a romper os limites. Amém ou não amém? Comece a trabalhar na igreja. Se você está aqui e não trabalha ainda na igreja, comece a trabalhar. A recepção está aí. A recepção está aí para começar. Então nós precisamos romper os limites. É importante reconhecer que Deus é que muda todas as coisas, mas esse primeiro passo é você que tem que dar. Em todas as coisas da sua vida. Você não vai ficar esperando: ah, não, amanhã eu vou. Não, vou depois. Eu vou fazer depois. Não, a decisão é agora, irmãos. Esquece as coisas que para trás ficaram, vamos viver o novo de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É que o diabo quer prender a gente lá no passado. O diabo ele quer prender a gente nos sentimentos paralisadores do passado, porque ele sabe, se prender você no teu passado, você nunca vai alcançar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você não consegue renovar a mente. Presta atenção numa coisa: quando o diabo prende você no seu passado, você não consegue. Coloca aí, filho, Romanos 12, 2. Você não consegue entender esse texto, porque você está preso lá no passado.
O passado, muitas das vezes, é limitador para você. Olha o que ele diz, ó, não se molde com o padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da mente. Só pode renovar a mente quem não está preso naquilo lá atrás. Renovou, mudou. Está entendendo ou não? O histórico passou lá de trás, mudou, renovou. Então você precisa entender que o primeiro passo, a insegurança, você precisa renovar isso. Você não pode ser mais inseguro. Você tem que avançar diante das adversidades. Irmãos, nós estamos declarando isso com muito temor a Deus. Por quê? Porque Deus tem levantado pessoas aqui que se sentem inseguras para desempenhar o que Deus tem colocado na mão delas. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento hoje. Deus vai te usar do jeito que você é. E é Ele que vai moldar a sua vida, é Ele que vai te capacitar. O que você precisa é mergulhar nele. Amém ou não amém? Segunda coisa, para romper os limites, você precisa buscar confirmações e sinais a Deus. Gideão falou: tudo bem, eu até acredito que eu sou essa pessoa. Tudo bem, o senhor está falando que eu sou, então eu acredito. Eu realmente acredito que eu sou essa pessoa valente aí. Eu sei que todas as circunstâncias, elas dizem o contrário, mas eu acredito. Eu acredito. Abre lá em Juízes 6, versículo 36, por favor. Juízes 6, Juízes 6, Juízes 6, 36. Buscar confirmação. Gideão não foi de qualquer maneira. Ele reconheceu o chamado, mas ele falou com Deus assim. Então Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como me prometeste. Pode pular. Vê, porém, uma porção de lã na eira, ou aqui fora. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como me prometestes. Vai pular. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Aí, meu irmão, estava tudo resolvido. Verdade ou não? Estava tudo resolvido? Não, estava tudo resolvido. Ele pediu a Deus um sinal. Deus deu o sinal que ele queria. Mas o cara estava preso no passado dele. A insegurança estava prendendo ele ainda. E ele precisava de mais uma confirmação. Irmãos, quando Deus confirma uma coisa, vá, pula. Pula, vai atrás, corre, nade se for preciso, mas busque o teu ideal. Se Deus sinalizou, irmãos, uma luzinha, você não está enxergando nada, enxergou uma luz e fala, já estou enxergando. Porque quando Jesus curou aquele cego, Jesus perguntou para ele, está enxergando? O cego poderia dizer assim, ó, não estou enxergando nada ainda não, está tudo errado. Ele falou, não, estou enxergando. Estou enxergando homem como árvores, mas estou enxergando. Aí Jesus, não, homem como árvore não dá, vou curar você direito. A gente é assim, irmãos. A gente, às vezes, é tocado por Deus, mas não tem nem a capacidade de dizer para Deus o que a gente está vendo. O que a gente está sentindo. Sabe por quê? Porque a insegurança nos paralisa. E ele fala para Deus assim, Deus, muito obrigado. Era para estar resolvido. Deus já não fez o que ele pediu. Nós somos assim. Muitas das vezes, Deus já confirmou com a gente uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente não sai do mesmo lugar. Por que a gente não sai? Porque a gente está pedindo a Deus confirmação ainda. É tempo da gente parar de pedir confirmação e seguir a nuvem. Fala assim, é tempo de parar de pedir confirmação. É tempo de seguir a nuvem. É isso. Nós precisamos entender isso. É tempo da gente avançar. Não, deixa o texto aí. Paulinho, deixa o texto. Ué, cadê Paulinho? Sumiu?
A ideia que está lá agora. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Pode passar para o 39. Então Gideão disse outra vez a Deus, olha só, não se acenda, ele já vai logo conversando com Deus para Deus pegar leve com ele, né? Falou, olha, o senhor não fica triste, não. Eu sei que o senhor é um homem de palavra. Eu estou parafraseando o que ele escreveu aqui. Ele falou assim, olha, não se acenda a tua ira contra mim. Permita-me fazer mais um teste. Ele estava dizendo para Deus, Deus, eu sei que o senhor me respondeu, tudo bem, tudo tranquilo. Mas o senhor sabe que eu tenho aquele negócio dentro de mim, aquela instabilidade emocional. Você sabe que eu estou um pouco deprimido. Você sabe que eu ando um pouco ansioso. Aí ele fala, eu posso fazer mais um teste com o senhor? E ele fala assim, posso fazer mais um pedido? Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra. Pode pular o 40. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. A gente é assim. A gente é do tipo da pessoa que a gente às vezes não acredita numa palavra profética, só porque às vezes a gente não arrepiou, né? A gente não arrepiou o cangote, a gente acha que não é Deus falando, Deus está falando. O que a gente precisa é tomar posição para ir de encontro àquilo que Deus está falando para a gente. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a necessidade da gente buscar a direção de Deus vai tirar toda a instabilidade do nosso ser. Quando você busca Deus de todo o seu coração, a instabilidade começa a dar lugar à estabilidade, à certeza. Quando você começa a ter fé no teu coração, meu irmão, tudo está batendo de um lado, batendo do outro, mas você tem fé que as coisas vão acontecer. Você lembra a história que eu falei do pastor que quase perdeu a esposa? Até as empresas, né, de telecomunicações do Brasil noticiaram esse episódio. Inclusive vai sair um filme desse agora. Por quê? Porque foi algo que marcou a história. 1% de chance, fundamento de crânio, troço brabo. Mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. Irmãos, tem pessoas que já passou tanta dificuldade e ainda não virou a chave. Passou tanta prova e não virou a chave. Irmão, olha só, te falar um negócio. Vira a chave aí, é melhor para você. É melhor você assumir a posição e falar, Deus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando fazer. Porque senão a gente fica dando volta, irmãos. Dando volta no deserto 40 anos. Deixa de cumprir, deixa de fazer, deixa de receber, deixa de ter aquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas quando ele confirma o chamado dele, a fé dele começa a aumentar. Porque depois desse texto, aí vem o 41. De madrugada, isso, vem o 41. 41. Tem não 41 não, né? Então o 1 do 7, por favor. Isso. De madrugada, Jubal, isto é Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Medianita estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. Deixa eu te falar uma coisa. Ele estava na incerteza, mas quando Deus confirma a segunda vez, ele já se assume como líder de um movimento. Ele se assume como líder que vai tirar o povo daquela situação. E ele vai de madrugada, chama a gente. Mas às vezes a gente tem gente demais para conquistar aquilo que Deus tem para nós. E Gideão passou por esse momento. Terceira coisa, Deus chama Gideão para ser líder. Você precisa romper os limites que te impeçam a liderança, a exercer uma liderança.
a ser líder. De repente você não consegue ser líder nem dentro da tua casa, mas Deus está querendo que você seja líder. A coragem para liderar. Juízes 7, versículo 3. Abre o 3 aí, minha filha, por favor. E anuncia, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora para o monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Pode ir para o 4. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente, desça com eles à beira da água. E eu separei os que ficar e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Deus tem separado pessoas para caminhar com você. Eu tive essa palavra há 9 anos atrás, quando eu vim para cá. Deus falou, eu tenho um povo para você cuidar. E quando ele fala isso comigo, ele não fala 9 anos, ele fala antes. Ele fala uns 15 anos antes, ou uns 4 anos antes. Ele me dá uma palavra. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, como que vai fazer isso? Eu já tenho um povo. Ele falou, não é esse povo, é um outro povo. É um povo que eu vou te dar. Eu falei, amém. E eu fiquei esperando isso acontecer. Quando chega em 2016, isso acontece em 2011 para 2012. Em 2016 eu recebo uma palavra de Deus. E Deus fala claramente no meu coração, não tenha medo. Porque a primeira impressão que eu tive aqui foi uma impressão de medo, de incapacidade, de achar que nada ia acontecer. Achar como que pode fazer isso. Como que Deus pode fazer isso? Por quê? Porque as aparências, elas vão sempre nos enganar. Sabe por quê? Porque Deus não olha as aparências. Deus pode fazer grandes coisas com um número pequeno de pessoas. Eu estava lendo uma matéria, um expositor cristão de uma igreja americana, ela tem aproximadamente 100 pessoas na igreja. E nos últimos 10 anos, de todo o estado que ela está, ela foi a igreja que mais investiu em missões, financeiramente. Uma igreja que tem 100 pessoas conseguiu dar mais para missões do que uma igreja com 2.000 pessoas. Aí o pastor da igreja, ele falando que a vida da igreja se movia através da missão. Isso falou muito no meu coração. Nós podemos chegar a um nível que Deus quer que a gente chegue, mas Deus primeiro tem que mudar o nosso coração e a nossa visão. Deus tem que mudar a gente por dentro, para que a gente possa entender o que Deus vai fazer aqui no Arsenal. Agora, é um povo bom, é um povo bom. Verdade ou não? Porque quando eu vim para cá, as pessoas falam, não, pastor, lá é brabo, é negócio de Arsenal. Eu falei, nada, brabo nada, meu amigo. Brabo é Nova Iguaçu, você não conhece, me respeita, eu sou da Baixada. São Gonçalo é tranquilo, São Gonçalo é filho da gente, fica tranquilo. Quando eu vim aqui para São Gonçalo, irmão, eu realmente vi que São Gonçalo não é para qualquer pessoa mesmo, não. Né? São Gonçalo, ele tá assim num nível muito bom, entendeu? Porque São Gonçalo tem uma coisa de bom, São Gonçalo. Tem um sol para cada um, né, irmãos? Pensa num lugar quente. É aqui, lugar quente. E a primeira impressão que eu tive foi essa, irmãos. Foi que eu estava entrando num forno. Verdade. Eu cheguei aqui no domingo de manhã, estava Albertinho, tadinho, tá sentado lá no cantinho lá, estava aqui dentro. Nem Fusca ele tinha. Tinha carro, só tinha um carrinho de picolé. E um sonho de comprar um Fusca. Tá aí com o Fusquinha dele. Tava o pastor da igreja local, mais 2 pessoas. Tinha escola dominical, era essa. Eu encostei o carro ali fora. Um calor, irmãos. Não sei se o Albertinho lembra disso. Lembra, Albertinho? Calor danado, isso aí. Então ele lembra.
Entrei por aquela porta, a igreja não era essa, era um teto aqui, irmão, um calor danado, as paredes eram tudo azul. Azul não, amarela. Rapaz, o troço era brabo. Eu entrei aqui, irmão, os irmãos, eu te falo, os irmãos são crentes mesmo, para reunir aqui de manhã, era mais ou menos umas 10h30, mais ou menos. Um calor aqui dentro. Cristina falou: eu não venho para esse lugar, não. Você tá maluco. As minhas filhas, pai, aonde o senhor vai meter a gente? Eu falei: eu não, é Deus, reclama com ele. Vocês vão para casa, vão orar. E saímos daqui para pregar lá na catedral, lá em Niterói. Quando chegou lá, eu falei com o meu pastor lá que estava lá, falei: pastor, o senhor me ama mesmo, hein? O senhor falou que foi Deus que falou com o senhor. Amém. Então é Deus mesmo. Quando eu cheguei em casa, Deus falou claramente no meu coração: não olhem para as pessoas. Olhe pelo que eu vou fazer. E Deus começou a me dar visão. 6 meses depois, Deus me deu uma visão de uma mulher aqui. E eu liberei uma palavra para ela. Ela não entendeu a visão. No decorrer da caminhada, ela entendeu a visão. Deus está falando com a gente aqui hoje. Mesmo que eu estou pregando, eu não prego assim, vocês me conhecem. Sabe por quê? Porque Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus quer destravar você. Por isso que eu estou falando bem pausadamente. Por quê? Porque a sua mente está dizendo nada disso. A sua mente está dizendo: não preciso disso. Não precisa. Você precisa. Porque se você não mudar a tua mente, você não vai chegar onde Deus mandou você chegar. Se você não transformar os seus desejos no propósito que Deus tem, você nunca vai sair da posição que você está. Porque Deus quer colocar estratégias na sua vida. Deus vai colocar estratégias para você conseguir chegar. Juízes 7:19. Abre 19 aí, meu filho, por favor. Vou acabar 9h em ponto, irmãos, que eu estou derretendo aqui. O Senhor tornou a dizer... Opa, obrigado, gente. 19. Pulando assim é maneiro, que aí a visão do pastor, que já é fraca, aí que embaralha mesmo. Obrigado, viu? Eu amo você. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as sentinelas, então tocaram as suas o quê? Trombetas, e quebraram os cânticos que tinham, os cântaros que tinham na mão. Vá pular, filha. 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, trombeta, louvor, toque. Deus vai nos dar estratégia. Tem coisa que a gente vai ganhar no louvor, na adoração, no reconhecimento que pela força do braço a gente não consegue. Então tem dificuldade na sua vida que você não vai superar se você continuar desse jeito. Mas quando você entrega na mão de Deus e descansa nele, irmãos, ele começa a fazer. O nosso maior problema é que as coisas não acontecem e a gente desanima. Irmãos, desanima não. Fala para o irmão que está falando, desanima não. Porque de repente, fala assim, de repente, Deus muda o quadro, mas Deus só muda o quadro quando você se dispõe a renovar a mente. Está entendendo? Se você não renova a mente, Deus não muda o quadro, você continua a mesma coisa. Preste atenção numa coisa. Quem você era, ministerialmente falando, há 3 anos atrás? Quem você era ministerialmente há 3 anos atrás? Tem gente que não tem nem isso de convertido aqui. Mas eu estou falando para você que é convertido há muito tempo. Quem você era? Para que Deus te escolheu? Para que Deus te chamou? O que você fez para o reino de Deus? Além de ser dizimista e ofertante. Além disso, o que você fez? Então, quando a gente entende que Deus nos escolheu para que a gente possa multiplicar, Jesus ele falou, vai e façam discípulos. Ele falando para mim e para você, que não adianta só ser crente na igreja, você tem que multiplicar isso. Quando a gente entender que Deus nos chamou para uma multiplicação,
a gente vai entender que esses paradigmas que aprisionam a nossa mente e achar que a gente vem aqui para prestar um culto a Deus e vai embora, está tudo certo. Não, Deus espera algo de você. Porque quando você renova a mente, você vai entender que você faz parte dessa igreja, desse corpo que se multiplica. Mas se não multiplica, a culpa não às vezes não é só do pastor, às vezes é. Mas às vezes não é culpa só do pastor. Às vezes é culpa, sabe de quem? Da gente. Amém ou não amém? Presta atenção. Se você tem um pastor que ele não ganha ninguém para Jesus, corre dele. De verdade que eu estou falando. O pastor tem que ganhar gente para Jesus, irmão. Tem que ganhar alguém, agarrar no braço, cuidar. Esse cara aqui tá desviado. Tá não, tá amarrado. Esse cara tá desviado, eu vou atrás do cara, meu. Vou colar com o cara. Sabe por quê? Porque o pastor precisa ser exemplo. Amém ou não amém? Verdade ou não? Verdade, irmão. A gente precisa ser exemplo. Eu passei 3 anos cortando cabelo com um camarada, chamado Bruno, o nome dele. Saí de uma barbearia que eu pagava R$ 15 no corte, fui para de 40. Só para falar de Jesus para ele. E fiquei 3 anos falando de Jesus para ele. Ele já não aguentava nem me ver, ele só gostava de cortar meu cabelo. Mas a palavra ia entrando no coração, entrando no coração, entrando no coração. Chegou um momento que ele já não aguentava mais viver da forma que estava vivendo. Ele falou, pastor, me ajuda. Eu falei, estou aí, meu camarada. É agora. A hora é essa. Agora eu falei com ele que agora eu vou investir em outro. Vou sair da barbearia dele e vou para outra. Que é a minha estratégia. Ele falou, pô, me abandona não, pô. Costumava ir direto na barbearia dele. Aí essas semanas eu tenho trabalhado muito. Ele falou, pô, me abandonou. Eu falei, abandonou nada. Tô doido que volte a célula, irmão. De verdade. Quem tá com vontade de voltar à célula aí? Vamos voltar. A célula já tem data para começar. Dia 3 de fevereiro. Vai ser a primeira data das células. A partir do dia 3, as nossas células voltam ao normal e a gente só para as células de novo só em dezembro para descansar. Amém ou não amém? Então, dia 3 de janeiro, dia 3 de fevereiro, começam as nossas células. Porque o povo quer ser cuidado, irmãos. E tem novidade, vai ter células em outros lugares que você vai poder participar. Então, eu quero que você entenda o seguinte: as estratégias Deus tem colocado dentro da gente. Agora, o que a gente precisa fazer é arregaçar as mangas, porque Gideão teve que fazer isso. Deus restaurou a paternidade dele. Ele passou de ser um agricultor para ser um varão valente, mas ele teve que colocar a cara. A gente só vai avançar se a gente colocar a cara e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me envia, eu quero fazer, eu estou disposto a abrir mão disso, eu estou disposto a morrer para isso. Sabe por quê? E a gente encerra com esse ponto. Nós precisamos reconhecer que o Deus que nos chamou, ele é soberano, ele não erra. Irmão, se Deus te chamou, ele não errou. Ele tem certeza que você tem capacidade para fazer. Ele tem certeza que você tem capacidade de cumprir aquilo que ele colocou na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Juízes 8, versículo 22. 8, 22. Diz assim o texto. 8, 22. Isso. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, o seu filho, o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Sabe por que ele chega? Pode subir, ministério louvor. Sabe por que ele chega nesse nível? Porque um cara que era esquecido, que estava malhando trigo no lagar, e a partir daquele momento, o povo olhou para ele e falou assim, cara, eu quero que você me pastoreie. Quero ser pastoreado por você. Eu quero que você reine sobre nós. Não só você, mas os seus filhos, a sua descendência. Vocês são pessoas de referência. Irmãos, Deus levantou pessoas aqui, homens e mulheres aqui, que vão deixar um legado. Mas é hora de deixar o legado, é agora. Não é para o futuro, não. O futuro é hoje, é agora. Você tem que começar a desempenhar aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A humildade precisa estar clara dentro do teu coração. Porque você precisa ser humilde. A humildade, ela abre portas para a gente. Porque Deus nos chamou para romper limites, queridos.
Deus nos chamou para romper limites. E Ele quer que você rompa seus limites hoje. Ele quer que você largue toda a insegurança que tem te paralisado até aqui. Insegurança de você achar que você não vai conseguir, achar que as coisas. Eu preciso disso porque isso aqui é certo. Irmãos, confie em Deus, Deus vai fazer. Ele abre portas onde a gente nunca imaginou. Ele abre caminhos no deserto. Ele tira água da rocha. É o mesmo Deus de ontem, é de hoje. Você precisa ter fé. Como podemos dizer que Gideão, a romper os seus próprios limites através da fé que Deus gerou no coração dele. Porque quando você pede confirmação de Deus e Deus confirma, a sua fé é aumentada. Tem muita gente que Deus já botou tanta fé no coração. Ainda está ainda pedindo Deus para confirmar mais alguma coisa. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo, querida. Esse tempo agora é de você arregaçar a manga e falar: Deus, eis-me aqui. Isso em todas as áreas da sua vida. Estou falando nos teus negócios. Os teus negócios vão romper, meu irmão, quando você entender que você não pode ter medo. Você tem que se lançar. É claro que você tem que pesquisar, você tem que se capacitar, você tem que estudar, mas Deus vai te honrar. Irmão, Deus honra. Deus honra. Se coloca de pé no seu lugar.